Boa tarde, está no ar mais um episódio do AbertaCast, o podcast da Aberta Saúde que transforma informação em cuidado e conversa em conexão. Eu me chamo Fernanda Spolaor, sou analista de marketing aqui da Aberta Saúde e hoje eu tenho o prazer de conduzir esse episódio ao lado de convidados tão especiais. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente nossa saúde, bem-estar e produtividade, o sono. Estudos mostram que os problemas relacionados ao sono têm afetado cada vez mais a população. De acordo com o levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde, quase 30% dos brasileiros relataram dificuldades frequentes relacionadas ao sono, como insônia, despertares noturnos ou sensação de não descansar adequadamente. Dados mais recentes do Ministério da Saúde também mostraram que cerca de 20% dos brasileiros dormem menos que 6 horas por noite e mais de 30% apresentam sintomas de insônia. Ou seja, o cansaço, a dificuldade de concentração e a sensação de acordar sem energia tem feito parte aí da rotina de muitos brasileiros. E isso influencia diretamente o nosso humor, nosso foco, nossa concentração, nossa memória. Então, hoje, para conversar sobre esse assunto tão importante, eu vou apresentar os convidados, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição, para quem me ouve, mas não me vê. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, estou com um rabo de cavalo, tenho olhos verdes, estou com uma camisa jeans. Nosso primeiro convidado é Herbert, psicólogo do CPS de Contagem. Herbert é graduado em Psicologia pela PUC Minas, mestre em Cognição e Comportamento pela UFMG e está cursando doutorado na UFMG no mesmo tema. Tem experiência na área de psicologia clínica, com ênfase em análise do comportamento, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Seja bem-vindo, Herbert. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar nessa mesa. Então, para quem me ouve e não me vê, eu sou um homem branco, cabelos curtos, tenho tatuagem e estou com uma blusa branca. Não sei se é bem lindo. E aí eu queria mais uma vez só reforçar o convite da Aberta. Eu fico muito feliz em poder participar e contribuir um pouquinho. Nós que agradecemos pela sua presença. Nossa próxima convidada, a doutora Viviane Celestino, mais conhecida como Vivi, clínica geral de adultos e crianças do CPS de Belo Horizonte. Vivi é graduada em medicina pela UFMG e em farmácia pela mesma instituição. Possui residência médica em medicina da família e comunidade no Hospital Odilon Beres e está cursando residência médica em psiquiatria na mesma instituição. Possui experiência com atendimento ambulatorial e emergências. Seja bem-vinda, Vivi. Muito obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês nesse bate-papo legal. Vou me apresentar para quem me ouve e não me vê. Eu sou uma mulher morena, de cabelos cacheados longos, uso óculos e estou aqui com uma blusinha branquinha de crochêzinho, assim, bem leve para a gente falar desse assunto tão legal e interessante que é o sono. Isso aí. E por último, mas não menos importante, nossa última convidada é a Letícia Ramos, supervisora da Central de Fretes da Logística da ArcelorMittal. Letícia trabalha na ArcelorMittal há 16 anos, é solteira, mãe de coração e está em tratamento do sono desde 2023. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, eu estou muito feliz com a oportunidade de falar desse assunto que foi tanto importante na minha vida, né? Melhorou bem a minha qualidade de vida nesse ponto, então eu agradeço a oportunidade de poder ajudar e poder ajudar outras pessoas. Tá? Com certeza. Bom, então é um prazer ter vocês aqui hoje. Quando a gente fala em produtividade, a gente pensa muito sobre rotina, sobre organização, sobre metas, desempenho, mas a gente esquece, né, de um tema tão importante que é o sono, e ele impacta diretamente na nossa produtividade. Então, para começar, eu vou direcionar essa pergunta para o Herbert. Herbert, dormir muitas horas significa descansar de verdade? Não. Então, o que acontece? Dormir muitas horas não é sinônimo de sono de qualidade, né? Porque às vezes a pessoa ela dorme muitas horas, mas o sono não tem qualidade. A grande característica, às vezes, para a gente poder pensar sono e por que que ele, às vezes as pessoas dormem mais ou dormem menos, uma coisa importante é entender que o sono não é uma poupança, né? Então, hoje eu vou dormir só 4 horas, mas amanhã eu compenso isso, e aí amanhã eu durmo
6 horas, que aí eu compenso. Durmo 8 horas, aí eu compenso. Não é assim que funciona. Então, o tempo de sono, né, dormir muitas horas de sono, não significa que o sono é de qualidade, não resolve a, a dificuldade que as pessoas podem ter em dormir, né? Porque às vezes o sono ele é muito longo, mas de qualidade ruim, às vezes ele é curto e a qualidade é boa. Então a gente precisa de olhar muito mais para a qualidade desse sono, por quanto tempo a pessoa está dormindo, né? Que aí faz diferença. Sim, com certeza. Ô, Vivi, e assim, do ponto de vista médico, né? Muita gente fala, 8 horas de sono que é o recomendado. Isso é mito ou verdade? Bom, igual o Herbert falou, né? Gente, quantidade não é qualidade. Geralmente, a quantidade ela é individualizada, né? Varia de pessoa para pessoa, com o seu contexto pessoal, comórbido, mas em média varia de 6 a 8, 9 horas. Tem gente que precisa um pouquinho mais por dia, Aham. né? Para ter um descanso mesmo, né? E como saber, assim, se o sono está sendo reparador? Quais que são os sinais que o nosso corpo dá? Isso, ótima pergunta, Fê, porque às vezes a gente na correria não observa a gente mesma, né? Uhum. Então, assim, primeira coisa, de manhã o despertador tocou. Como que eu acordei? Acordei desperto, renovado, pronto para o dia? Ou já acordei cansado, desanimado, com a sensação de corpo pesado? Parece que eu não Arrastada. descansei, arrastado, né? Às vezes um mau humor. E não só nesse horário, mas também ali ao longo do dia, observar se eu tenho sintomas. Por exemplo, o mais comum é aquela sonolência ali na parte da tarde, depois do almoço. Às vezes você está na frente do computador e fica cochilando e tem que fazer maior esforço para ficar acordado, preciso tomar muito café, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar, né? Às vezes eu leio a mesma coisa e não estou conseguindo guardar igual conseguia antes, né? Então, tudo isso são pistas que a gente precisa dar valor, sabe? Aham, bacana. Uma coisa para complementar a Vivi, quando a gente pensa no sintoma de sono, quando o sono não é de qualidade, quando a pessoa acorda com uma sensação de ressaca, ela acorda com dificuldade para acordar, ela fica sonolenta ao longo do dia inteiro. Então, isso também é um sinal de que o sono não está muito bom, sabe? A qualidade não está muito boa. E aí, quando a gente pensa em qualidade de sono, tem coisas para poder avaliar. Então, assim, uma das coisas é o sono, ele tem que ser contínuo. Sim. Então, o sono que ele é muito fragmentado, dada algumas questões, né? Então a pessoa está passando mal, então é diferente. Quando a pessoa tem um sono contínuo, quando ela acorda disposta, quando ela não tem alterações do humor que são ligadas ao sono. Então, isso vai fazendo com que o sono se torne de maior qualidade. Então, e aí a gente tem que avaliar. Você falou uma coisa muito legal, né, Beth? O humor, né? Às vezes a pessoa vai ficando mais irritada ao longo do tempo, né? Isso também. Sem paciência Sem também. paciência, isso também é um marcador. E aí, às vezes, a pessoa fica sonolenta depois do almoço, começa a tomar muito café, e aí piora a insônia noturna. Então, E é um ciclo, e né? é um ciclo, é uma boa. Uma das coisas que me pegou bastante foi a questão de memória. Eu sempre tive uma memória excelente, esse foi o primeiro sinal, porque eu comecei a ter muita dificuldade com memória recente, de absorver coisas, e uma sonolência insuportável, tipo, por volta das 3 horas da tarde. Era um esforço muito grande, e aí por volta das 5 essa sonolência passava, e quando aumentei a minha quantidade de sono, eu comecei a dormir por volta de 8h30 da noite, eu não dava conta de fazer mais nada, continuava cansada, acordava cansada, como o Herbert falou, mas às vezes ou eu acordava de madrugada, quando dava o tempo de sono às 3 horas, ou eu acordava às 6, 7 horas da manhã com o despertador, com uma sensação de ressaca. Então, quando eu dormia às 8, ou eu acordava por volta de 2, 3, que deu as 6 horas de sono, que era o meu normal, que é o meu normal, se normalmente eu acordo bem, ou eu acordava com a sensação de ressaca e a memória quase sempre bem prejudicada, eu não lembrava de coisas básicas. E aí, a partir daí que você falou, opa, não tá normal, né? Antes eu não me sentia assim, agora eu tô com esses sintomas. Foi. E aí que você foi procurar ajuda médica? Foi. Conta pra gente como que foi, assim, esse processo. Fui procurar ajuda médica, eu cheguei até pra Vivi, que é minha médica, e falei pra ela, eu acho que o meu corpo está morrendo. Eu comecei, foi exatamente essa expressão que eu usei, eu comecei a ter problemas de hipertensão. Eu estava em dieta e não conseguia perder peso, e muito cansada. E eu sou uma pessoa que tem muita energia. Então, sono às 3 horas da tarde é uma coisa que foi muito incomum para mim.
na minha rotina. Né? Uhum. Apesar, eu fazia um esforço muito grande para manter a mesma produtividade que eu tinha antes. E assim mesmo ainda era baixo. Eu alcançava os resultados que eu queria, por conta das metas que eu tinha, que eu já me propunha, mas eu tinha muita dificuldade, que era uma coisa que para mim sempre foi muito fácil de fazer. Então, no início eu até teimei um pouco, porque eu tinha essa quantidade de sono. Eu demorei por volta de 7 meses para fazer o exame, por isso que eu comecei em 2023, mas eu só fiz o exame mesmo em 2024. E esse exame é a É a polissonografia, né? polissonografia. Conta pra gente um pouquinho como que funciona para quem está nos A assistindo e entendendo. polissonografia, você vai para o laboratório, eles colocam vários monitores a fios, uma sala bem confortável, você faz individualmente, né? E esse monitor você passa a noite. Eu, no caso, cheguei às 9 da noite no laboratório e você tem que acordar normalmente, tá? A ideia é que aconteça isso. E depois do exame, eu cheguei para Vivi e falei assim, olha, eu dormi bem a noite inteira lá no laboratório. Na verdade, você dormiu muito, né? Mas você Dormi estava muito. descansando. Então, à medida que eles fizeram, eu só tive uma interrupção durante a madrugada, que foi por conta de um monitor que tinha se soltado, por eu mexer muito, né, durante a noite, mas foi um exame muito tranquilo, muito rápido, o pessoal do laboratório foi super receptivo. Não teve nenhum, não foi nada invasivo. Sim. Então, eu aconselho até as pessoas a fazerem, quem tem medo, é um exame bem tranquilo, é só mesmo os fios que podem incomodar. E um ponto sobre isso, né? Tem uns pacientes que realmente têm uma resistência para fazer, e os fios são fios que põem na cabeça, eles colocam no peito, No peito, assim, né? Na perna, na cabeça, no peito, na mas perna, não atrapalha para dormir. Não, eu consegui, inclusive, me movimentar. Legal. E assim, além da polissonografia, hoje em dia a gente tem muito smartwatch que monitora essa questão do sono, né? Sim. Você acha que isso assim serve como base para a pessoa monitorar se ela está dormindo bem, se ela está entrando em sono profundo? Inclusive essa questão dos estágios do sono, se você quiser explicar um pouquinho, acho que é legal você falar. Claro. Não, com certeza essa era das IAs, das tecnologias, os dispositivos wearables ajudaram muito, né, nessa melhora da percepção do paciente sobre o sono, porque o sono ele é muito lábil, né, gente? Sim. Se eu saio hoje, vou para balada, bebo um pouquinho, mas meu sono não vai ser bom. Se eu tô na época de fazer prova na escola, ou vou fazer uma entrega no trabalho, o sono é um dos primeiros marcadores, né? Então ele é um sinal e um sintoma de saúde mental que a gente precisa monitorar, né? Sim. Então acaba que além desses sintomas que a gente conversou aqui, os dispositivos wearables, os smartwatches, ajudam muito, né, a ter um rastreio inicial, mas não substitui, né, o exame polissonografia, que é o padrão ouro. Além disso, na consulta, é muito importante o paciente comentar sobre o sono com seu médico, fazer um diário do sono. Existem escalas que a gente usa, né, a mais famosa é a de Epworth, né, que a gente avalia a qualidade do sono, né? Existe um mito, né? A Alex até na época falou assim, Vivi, não vou fazer polissonografia para quê? Eu não ronco. Existe esse mito, né? De que problemas de estudos do sono só existem pessoas que roncam, né? E não é bem assim, né? E eu descobri que eu estava roncando sim. Eu só não sabia. Eu acho que ninguém tinha me avisado. E acaba que isso também, né? Como a gente disse, os distúrbios do sono são sinais, mas também são sintomas de transtornos psiquiátricos. Então, você falou dos estágios do sono, isso é muito importante, né? Basicamente, a gente tem dois tipos de sono, o sono REM e o sono não REM, né? O sono, a gente começa o sono com o sono não REM, né? Aí a gente tem o estágio N1, que é o sono inicial, que faz a transição da vigília, né? Do período acordado para o período do sono. A gente fica pouco tempo nele. Depois a gente vai para o N2, que é um estágio que a gente fica a maior parte do tempo do sono nele em quantidade. E aí ele já vai relaxando mais o corpo, né? E preparando para o estágio profundo. O estágio profundo é o N3. Nesse estágio profundo a gente tem a produção dos hormônios, né? Cortisol, GH, insulina. A gente tem um relaxamento da vasculatura. Então, por isso mesmo, não ter uma boa noite de sono atrapalha a produção hormonal, né? Eu tenho visto muito no consultório
jovens com problemas, disfunções endócrinas, né? Baixa de testosterona, principalmente por falta de um sono adequado. Então, o pessoal já chega, nossa, eu preciso repor a testosterona. Peraí, vamos ver o sono, como é que tá, né? Meu marido, então, depois disso, gente, eu brinco, né, com os pacientes, tudo. Eu diagnostiquei a apneia do sono do meu marido. Meu marido marombeiro, corredor, nanana. Testosterona dele não saía ali de 200, né? E uma pessoa jovem, sem comorbidades. Depois que foi diagnosticado, ele precisou usar o CPAP, que é um tipo de tratamento que a gente vai falar mais na frente. A testosterona dele foi a 700. Nossa, então, assim, que o diferença. impacto é muito grande. Os pacientes, igual a Leti falou, os pacientes com risco cardiovascular mais aumentado, às vezes uma hipertensão que começa a ficar mais descontrolada, isso já é um fator de risco, né? Eu tive pacientes aqui na Celó mesmo, que começou com descontrole pressórico e que depois até infartou. Nossa. E aí, porque já tinha sido pedida a polissonografia, o paciente temou, eu não tenho isso, doutora, eu não tenho. Depois que infartou, fez. Quando a gente foi ver, o momento que ele infartou foi o horário que ele estava tendo as apneias graves, Nossa. que foi durante a madrugada, entre 4 e 6 da manhã, né? Então, acaba que a apneia grave, ela pode levar a pessoa a ter eventos, né? Fatais, né? Porque a morte súbita, ela é muito frequente, né? Mas voltando aos estágios do sono, a gente falou dos estágios do sono REM. Existe, do sono não REM, existe o sono REM, que é um sono que a gente fala paradoxal, porque ele, apesar da gente ter um relaxamento profundo muscular, né? A gente não tem contração, a atividade cerebral, ela é como se a gente tivesse acordado, né? E acaba que o sono a gente vai ciclando entre sono REM e não REM, REM e não REM. Geralmente, uma noite de sono varia de 4 a 6 ciclos, né, de sono REM e não REM na noite, né? É o sono REM onde a gente tem o movimento ocular, os sonhos vívidos, né? O sono profundo, o sono N3, o sono REM, eles são muito importantes para a consolidação de memória. Então, tá aí a importância maior, né? Às vezes a gente já sente esse prejuízo no dia a dia, na performance, no trabalho, nos estudos, mas ao longo prazo, isso acaba sendo fator de risco para demência. Então, isso é muito, às vezes, deixado de lado, porque às vezes a pessoa pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer o exame, aquele exame chato, e se eu precisar de usar o CPAP, como é que vai ser? Mas, gente, isso, além de prevenir morte súbita, né, previne demência, né, gente? Uma coisa, assim, que atrapalha muito a qualidade de vida, né, da gente no futuro, né? Com certeza. Falando sobre essa questão dos ciclos do sono, tem uma pergunta aqui do Douglas. Ele perguntou: é verdade que o sono tem ciclos de mais ou menos 1h30 e que acordar no meio desse ciclo dificulta o despertar total? Tem uma verdade aí mesmo. Acaba que existe uma estimativa de tempo para cada fase do sono, né? E acaba que a gente orienta, às vezes, você tentar não aprofundar tanto no sono. É claro que se você tiver um despertar no sono profundo, né, Herbert, isso vai te trazer uma sensação de mais cansaço. Então, às vezes, a gente desperta de manhã cedo, tá no auge daquele sonho vívido, né? E aí o despertador toca, a gente repara, né, que a gente acorda mais cansado mesmo. Sim. Mas se às vezes esse despertador tocar, se você tivesse num estágio mais leve, você teria mais fácil. Mas isso interfere menos no longo prazo do que a falta da qualidade do sono ou da quantidade do sono, né? Eu Entendi. queria até falar uma coisa que a gente está Claro. falando aqui. Tem outros públicos que a gente precisa discutir, por exemplo, os adolescentes, né? Porque é muito comum o Nossa. adolescente ter um sono muito com a qualidade ruim, né? Então, a qualidade Isso. ruim, tanto de quantidade de tempo, quanto qualidade mesmo, né? Então, a gente deve falar mais na frente, que a pessoa vai dormir usando tela, ela vai dormir ouvindo música, ela vai dormir com a luz acesa, né? Ou maratona, Maratona da Netflix antes de dormir, série. aí geralmente né? É, Séries muito cheias de É, adrenalina, muito né? estímulo. Muito estímulo. É. E é interessante você falar isso, que a fisioterapeuta do sono, né, que eu fui uma fisioterapeuta respiratória, ela falou exatamente, eu me surpreendi, né, ela identificou ela no sono REM, é muito comum em adolescentes e crianças, e passa despercebido.
porque a maioria das pessoas não pensa, adolescente costuma dormir muito, a criança também costuma ter um sono maior, e acaba que durante essa fase não é identificado essa Isso. questão esse distúrbio do sono. Boa, Letícia. Importante a gente chamar atenção aqui na Aberta também. Já tive casos. Quais são os sintomas na criança de distúrbio de sono, né? Às vezes, a apneia do sono é aquela criancinha que está sempre irritada, chora muito, o sono é agitado, mexe demais, a criança tem dificuldade de ganhar peso e altura, a criança tem pesadelos, né? Terror noturno. Essa criança que eu atendi tinha terrores noturnos, né? Então, sonhos muito vívidos. Então, a criança geralmente é respiradora bucal, né? Não respira bem no nariz. Então, os pais precisam estar atentos. E acaba que se a criança não dorme, os pais também não dormem. Então, como é que vai ter produtividade, né? E aí um outro público, além do adolescente, que aí a gente tem muito, na Celor como um todo, é quem troca o ciclo circadiano. Né? Isso Que é é outro isso? ponto que eu ia mencionar. Que é quando a pessoa ela trabalha à noite e precisa dormir de dia. E aí tem algumas alterações hormonais em dormir de noite e dormir de dia. Tem algumas diferenças, né? Já que você falou nessa questão do ciclo circadiano, explica, né, para quem está nos assistindo, como que funciona essa questão. Tá. Então é assim, o que a literatura vai apontar é que o corpo ele é programado para saber identificar quando é dia, quando é noite. Então, o ciclo circadiano ele tem a ver com o ciclo dia-noite. Teve alguns estudos com animais que foi com galinhas. Então, o experimento era: as galinhas botam ovos em um determinado horário, período do dia. Então, à noite, por exemplo. O que eles fizeram? Escureceu o ambiente, a galinha botou o ovo, clareou o ambiente rapidinho, escureceu de novo, a galinha botou de novo. Então, isso, o ciclo circadiano, ele tem a ver com essa condição de dia e noite. Então, o corpo, em certa medida, sabe quando está dia e quando está de noite. Quando a gente muda isso tem alterações tanto no eixo ligado a hormônio, a questões fisiológicas, quanto a aspectos psicológicos. Então, quando a pessoa, óbvio que não é regra, mas quando a pessoa troca isso, às vezes o sono, a qualidade do sono cai um pouco. Então, isso também pode trazer alterações no humor. Então, a pessoa pode começar a ter outros tipos de alteração. Então, é importante também a gente sempre ficar de olho. Os trabalhadores noturnos, é muito comum eles reclamarem um pouco disso, porque a pessoa ela não chega 6 horas da manhã em casa e vai dormir direto, não é todo mundo. Então, leva o filho na escola, aí depois vai pegar o trânsito, aí leva o menino para a escola, aí depois passa em outro lugar e vai dormir 9 horas da manhã. E aí dorme de 9 a meio-dia, almoça, aí deita um pouquinho depois do almoço, então o sono já fica picado, a qualidade não é boa. E aí dorme de novo depois do almoço, 4 horas da tarde acorda, toma banho e sai trabalhar de novo. E aí, ressaltando o que o Herbert está falando, através de experiências, né? O meu início no trabalho, 16 anos atrás, era noturno. E eu tive muita dificuldade de regular, né? Porque era uma pessoa que trabalhava no horário comercial. E aí eu começo no turno rotativo, que é muito comum, que é quando você trabalha de 8 às 4, né? Ou de 4 à meia-noite, meia-noite às 8. Então você muda a cada semana. Então foi muito foi difícil incluir uma rotina para esses horários, porque a rotatividade era permanente. Então, por exemplo, no 0 hora que eu precisava dormir de tarde, eu tive que, de manhã, né, na parte da tarde, eu usei higienização do sono, que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de sono, é o processo de higienização, que era evitar ruídos, sem televisão, cortina blackout, era uma coisa que ajudou a simular como se eu tivesse à noite. Porque o que eu reparava nos meus colegas de trabalho era realmente isso, uma rotina agitada durante o dia e não tinha como descansar à noite, né? Dormiam poucas horas durante o dia e picado. Várias vezes. Dormia um pouco, acordava, fazia alguma coisa com o filho, médico. E aí eu criei uma rotina mesmo. O meu primeiro ano foi tão difícil que eu cheguei a engordar por conta de ciclo circadiano. Minha alimentação era ruim, porque eu não conseguia comer, por exemplo, de madrugada. Eu tinha dificuldade de comer. Então, eu comia por volta de 8 horas da noite, voltava, eu chegava em casa, eu não tomava café, porque eu estava naquela rotina, eu tomava banho, dormia.
pedia para não me acordar para o almoço, então acabava que eu ficava quase praticamente 24 horas. Né? Eu ficava algumas vezes 24 horas, principalmente no 0 hora, que era o mais difícil. No 4 à meia-noite era quando eu tinha uma rotina um pouco normal, mas eu chegava em casa por volta de 2 da manhã, e aí 7 horas eu já estava acordada novamente. Nossa, Alex, isso aí que você está colocando é muito importante para o nosso time que trabalha noturno, né? Sim. O pessoal é um atleta, então Uhum. precisa ter disciplina para fazer esse controle. E aí higiene entra do sono, higiene né? do sono. E aí que eu acho que os smartwatches vão entrar e ajudá-los a monitorar. Gente, será que esse sono meu durante o dia está tendo qualidade, Sim. né? E organizar isso, porque aumenta fator de risco, fator de adoecimento. Isso foi bem legal você falar, viu, Lex? Com certeza. Na época eu nem pensava em apneia mesmo, né? Eu via muito que eu tinha um cansaço enorme com essa ausência de rotina. Eu tive que adaptar que eu tinha que trabalhar em 3 horários e eu tinha que ter rotinas para os 3 horários. Uhum. Então, essa foi a maior dificuldade. Conta pra gente, né? Você estava explicando que você fez o exame, né, de polissonografia. E aí, nesse exame, você levou o resultado para a Vivi, e aí a Vivi detectou que, na verdade, o seu cansaço era porque você não estava entrando no sono REM, né? Isso. E aí, como que foi a partir daí? Quais medidas que você, né? Quais hábitos você começou a mudar? Como é que foi? Primeira coisa, eu precisei procurar um neurologista. Eu procurei um neurologista aqui em Belo Horizonte, Dr. Guilherme Marques, que ele faz esse acompanhamento, né? Ele é especialista em sono. E aí ele me indicou, a Vivi já falou que possivelmente eu precisaria usar o CPAP. Quando você olhava a minha polissonografia... Só um parênteses. Explica pra gente esse CPAP, o que que é. Deixa eu Eu também não sabia. terminar, que aí eu até dou um detalhe melhor. Combinado. Porque quando a Vivi passou, ela já tinha me falado da possibilidade de usar aparelho, mas também tem a possibilidade de algumas pessoas usarem um bocal para quem fica com medo do CPAP, mas não são para todos os casos, né? Você olha a minha polissonografia, você acha que é uma apneia leve. Porque você olha, eu tenho 85% do sono. O que agrava a minha apneia? Eu não entro em sono REM. Toda vez que eu tento entrar em sono REM, eu desperto. Então, numa hora que eu tive 1 hora de sono REM, eu despertei 37 vezes. Nossa. Isso. Então, foi a cada 1 minuto e meio, né? Então, isso fez com que eu usasse o CPAP. Eu vou deixar a Vivi. O que a Alex tem uma condição que às vezes é pegadinha até para colegas médicos, né? Que é a apneia do sono REM. Então, às vezes, quando você considera o tempo total de sono, aparece, considerando o tempo total de sono, é uma apneia leve. Mas quando você joga para o sono REM, esse número de eventos está todo concentrado ali. E isso tem um impacto neurocognitivo muito grande. Por isso que ela foi acompanhada pelo neurologista. O que acontece? Todo mundo que tem um problema de sono precisa exatamente na neurologia? Não necessariamente. A gente tem a subespecialidade do sono, que é uma subespecialidade da neuro, da otorrino, da psiquiatria, porque depende da causa que o exame polissonografia vai jogar. Às vezes, passa alguns clínicos, a pessoa está lá, não, você não tem apneia do sono, mas a gente precisa lembrar de olhar a concentração de eventos no sono REM. Às vezes, é até uma falha de onde a gente pediu para fazer, porque tem alguns serviços que fazem laudos que não detalham o sono REM. Então, é importante o médico ter conhecimento para poder até pedir. Falei, gente, vocês falaram do sono total, mas eu preciso da avaliação do sono REM. Então, isso é muito importante, né? E tem até uma pergunta aqui, uma pergunta anônima. Uma pessoa perguntou se tem diferença em fazer o exame de polissonografia no consultório ou em casa, conforme algumas instituições oferecem. Qual que é o indicado? O que é melhor indicado é onde o paciente vai se sentir melhor. Então, assim, depende do cenário. Eu brinco muito com os pacientes. Em casa, você vai ter menino pequeno acordando de madrugada? O seu pet vai pular na sua cama e te acordar? O vizinho vai ligar o som de madrugada? Ou seu marido vai pegar a 0 hora? Então, não. Então, você vai lá fazer na clínica. Só né? adendo com isso, porque tem uma coisa que às vezes a gente fala de sono, né? O sono ela é contextual também. A qualidade do sono é contextual. O que significa isso? Você mora ao lado de uma rodovia onde passa caminhão? Então, o seu sono tem uma alteração contextual que promove uma piora da qualidade do sono. Você mora no meio da floresta? Então, isso muda o cenário.
Então, a gente tem que também levar isso Levar em isso em conta. consideração. E o contexto emocional, porque eu tenho alguns pacientes que falam assim, não, doutora Vivi, mas se eu for dormir em casa com esse tanto de fio, eu pensar que esse fio pode soltar e eu não sei o que fazer, aí eu falo, então você já vai fazer lá. Pelo amor de Deus, vai pra lá. Aconteceu com a Letícia. Esse aconteceu comigo, eu não consegui fazer em casa, porque eu moro sozinha, tem escadas na minha casa, e quando colocar são vários fios. Embora não seja incômodo, são vários fios. Então, se você precisa levantar, você não tem quem te ajude. Se soltar, você não tem o que fazer. Igual soltou na clínica, soltou imediatamente. Ela entrou, ela ajustou o monitor e voltou, porque senão eu teria que repetir o exame. Você precisa de uma quantidade de sono específica para o exame ter o laudo. Então, se você não teve essa quantidade, pelo menos foi o que a clínica relatou. Se você não tem essa quantidade de sono específica, eles pedem para repetir, eles não consideram o exame a ser feito. Então, eu tentei fazer em casa e na segunda vez eu fiz no laboratório e deu tudo certo. E continuando com o que a Alex falou, né? Aí é importante diagnosticar a causa, o tipo de apneia que a gente tem e o tipo de tratamento. Todo mundo vai ter que usar CPAP? Não necessariamente. Essa área do sono, a gente tem dentista do sono, fisioterapeuta do sono, porque tem gente que o problema é de oclusão. Então, eu já tive pacientes aqui que ficou anos adiando uma cirurgia ortognática e com sono péssimo. Depois, nossa, Vivi, se eu tivesse feito isso antes, por que eu não fiz isso antes? Eu renasci, né? Então, a odonto é uma especialidade parceira, a físio para adaptação para aqueles que precisam do CPAP. O CPAP geralmente é essa apneia do sono REM de causa neurológica. Tem alguns que é de causa otorrinológica, então às vezes eu encaminho para o otorrino do sono avaliar se vai ser melhora cirúrgica ou se vai precisar usar a plaquinha. A odonto ajuda também nessa avaliação. Então o universo do sono é gigante. Completando o que a Vivi falou, o primeiro ele me colocou 30 dias no CPAP para adaptação, mas me indicou ir no otorrino e ir no odonto para descartar qualquer cirurgia que precisasse ser feita corretiva antes de precisar usar o CPAP de fato. Você vê que é uma equipe multi, né, que avalia. E aí, quando eu voltei com os laudos, né, tanto do otorrino quanto do odonto, descartando que eu necessitava de qualquer cirurgia, que era realmente neurológica, e comecei o acompanhamento, né? E aí, com o CPAP, ele me indicou a fisioterapia para ela, a fisioterapeuta para ela fazer os ajustes necessários dentro do CPAP. Né? O CPAP eu vou aproveitar aqui para falar como usuária, que assim, não é desconfortável, pelo menos a máscara que eu uso uma máscara bem simples, só externa, só no nariz, ela não tampa a boca. Eu consigo movimentar, é um tubo de 1,80 m, então sou uma pessoa que movimenta muito na cama, foi uma preocupação. A máscara ela é bem leve, talvez nos primeiros dias você fique, porque é uma coisa que não, você tem que dormir com aquilo. Mas melhorou muito a minha qualidade de vida. Por exemplo, eu não sinto mais sono às 3 horas da tarde, a minha memória melhorou consideravelmente, não recuperei o que eu perdi, porque esse foi o ponto-chave, né, de preocupação, mas melhorou assim consideravelmente, eu já voltei a absorver, já voltei a estudar, minha concentração melhorou, eu tinha falhas de foco também, esqueci de comentar, eu tinha dificuldade de focar, às vezes eu ficava com muitas coisas na cabeça, que era bem diferente, né, e ali você sempre precisava estar concentrada. Então, o CPAP, ele mudou a minha vida, eu costumo falar isso. Eu tenho um sono de 6 horas e eu acordo bem descansada. Esse é um ponto que a fisioterapeuta passou, e aí entra no que a Vivi falou com o sono individual. Eu acordo naturalmente, 6 horas depois, entre 6, com a higiene do sono que ela me passou, que é desligar a televisão, apagar as luzes, colocar o celular no não incomodar. Eu consigo, às vezes, 6h30, 7 horas. Ela pediu para tentar chegar às 8, que ela acha que, na opinião da fisioterapeuta, ela acha que antes dos 60 anos, dormir menos de 8 horas é prejudicial. Ela me ajudou também a trocar um travesseiro específico para a utilização do CPAP. Então, é um aparelho muito tranquilo de ser utilizado, para você colocar exatamente na hora que vai dormir, porque não dá para conversar, o ar passa mesmo. A minha pressão arterial não deu mais alteração, então, realmente, eu não sou uma pessoa hipertensa, eu estava na condição de hipertensa por conta do sono. Né? Vou até refazer o mapa agora para saber se posso até suspender o remédio, porque eu não tive mais eventos. Que ótimo.
Muito bom. E você comentou dessa questão, né, do travesseiro correto que influencia também no sono, né? Uma pessoa mandou aqui, gostaria que falassem sobre a importância dos colchões. Uma vez me disseram que o colchão deveria ser receitado como uma medicação, porque existem vários tipos e cada biotipo pede um tipo de colchão. O que recomendam em relação a isso? Uma boa, né? É claro que, né, tem generalizações e também tem individualizações, né? É claro que hoje em dia as fábricas elas comercializam colchões com densidade, uma densidade padrão para a maioria das pessoas. Mas é claro que vão ter pessoas que precisam de uma particularidade, geralmente pessoas mais altas, né? Pessoas, às vezes, com IMC mais alto, vão precisar, né, de um colchão específico. Aquelas pessoas que têm algum problema da coluna, né, uma escoliose, uma lordose. Então, aqui, por exemplo, na Aberta, que a gente tem o trabalho multidisciplinar, eu geralmente encaminho para a nossa físio, a Yara, para a gente fazer uma avaliação conjunta e sugerir o que é mais recomendado, né? Claro que não é nem 8 nem 80, né? Tem uma densidade padrão, sim, mas se você for um desses grupos que está sentindo um desconforto, que acha que é necessário, é importante fazer uma avaliação. Às vezes, até uma ortopedia da coluna, a gente também pede uma avaliação, né? Mas é tudo caso a caso, com certeza. Eu acho que é importante para ajudar a responder, tem a ver com qualidade. Não a qualidade necessariamente do material, mas como que a pessoa vai ficar mais confortável. Porque tem gente que gosta de aquele colchão parecendo uma madeira, bem duro. Tem gente que prefere um colchão que é muito, muito, muito molinho. Sim. Então, acho que tem a ver também um pouco com essa ideia, né? Porque às vezes, assim, olha, você vai ter que dormir num colchão muito mole. E aí a pessoa não dá conta. Depende também, né, da posição que a pessoa dorme. Exato. São vários fatores São combinados. vários fatores. Precisa de uma análise mesmo, né, individual. Se você sente que a sua posição ao longo do sono tá difícil, vai marcando CPS, que aí a gente pode avaliar melhor, com certeza. Com certeza. Falando um pouquinho, Vivi, sobre vitaminas, exames, tem alguma vitamina ou então exame que as pessoas têm que ficar assim mais atentas se der alguma alteração, que pode às vezes suplementar, repor? Sim, olha, muito frequentes, né, os casos de anemia, que dá muita sonolência, né? Então, mulher jovem, trabalhadora que menstrua, não come carne vermelha com frequência, geralmente é o grupo de risco principal, né? E junto, né, com a fonte do ferro vem a B12. A B12 é a vitamina, assim, menina dos olhos da psiquiatria, da neurologia, né? Porque ela acaba formando a bainha de mielina, que eu brinco que é a capa do fio do neurônio, né? Então, acaba que quando ela está mais baixinha, a transmissão nervosa fica comprometida, tanto no nível central quanto periférico. Então, a gente fica cansado, né? Mimetismo, uma apneia do sono, né? Você tem problema de memória, o corpo fica pesado, tem formigamento, tem que olhar isso também, né? Outra questão, problemas hormonais, né? O hipotireoidismo, o hipertireoidismo, isso também costuma interferir muito na qualidade do sono. A gente precisa olhar o paciente como um todo, né? E aí, só completando, a Vivi que faz o meu acompanhamento, tá? Mas e com recomendação do neurologista, eu mantenho a ferritina e a B12 em dia. A gente faz um acompanhamento constante. Eu faço reposição da ferritina uma vez no ano. Ela tem que manter num determinado valor para auxiliar na apneia. Boa, né, Letícia? As meninas com endometriose, com mioma, tu tem que ficar vigiando aí essas ferritinas aí da vida, né, com gente? certeza. E aproveitando, quem tem, né, recomendação médica para fazer reposição, a gente oferece, né, esse serviço no CPS. Então, Chiquérrimo, gente, até endovenosa. Nossa, é um valor muito agregado aí, né? Eu faço aqui a reposição. Teve uma pergunta aqui, Vivi. Suplementos como melatonina, triptofano, Blue Calm, dentre outros, realmente auxiliam no sono? Se sim, como usar? E a suplementação com magnésio também seria uma boa alternativa? Essa pessoa conseguiu resumir na pergunta todos, né? Foi bom, todos os suplementos, né? Sim.
Geralmente, os fitoterápicos que a pessoa colocou aí, geralmente são de passalix, né? Que é extrato do maracujá. Geralmente tem algumas formulações, tem um crategos, que é um relaxante muscular. Ajuda muito, mas é claro que a gente precisa primeiro identificar qual que é a causa do distúrbio do sono, né? Não existe uma panaceia que a gente vai prescrever e vai tratar tudo, né? O magnésio tem sido muito estudado hoje, né? No YouTube ele é uma panaceia, né? Trata tudo, encravada, sono, né? É um trem de louco. Mas tem algumas formulações, sim, que tem algumas evidências iniciais que mostram uma melhora no sono. Então, geralmente, eu compartilho com o paciente, vamos fazer uma avaliação do impacto desse magnésio aí para você, naqueles que são elegíveis, né? Claro que... E tem alguns que se dão super bem, sim, né? Sim. A melatonina foi ótima pergunta, porque a gente falou dos fatores que atrapalham o sono na vida moderna de hoje. Por que hoje o povo tem que tomar melatonina, minha gente? Porque a melatonina o corpo produz e está sendo prejudicado com esse tanto de exposição à luz fora de hora, né? Então, o corpo humano, ele foi programado para produzir esse hormônio endógeno da melatonina quando ele é exposto à luz no período do dia e à escuridão no período da noite. Só que hoje a gente precisa, às vezes, ficar na luz o dia todo, então acaba que essa melatonina fica prejudicada. Então, melatonina, às vezes a gente prescreve como um regulador do nosso ciclo aí que o Herbert falou, mas não funciona para todo mundo, para alguns funcionam, né? Então, por isso que é importante você marcar uma avaliação com o médico, porque hoje em dia o arsenal tá muito grande, né? A gente tem melatonina, tem os fitoterápicos, tem o magnésio, tem os psicofármacos, porque a gente precisa lembrar que nós estamos falando muito de apneia do sono, mas o que é o mais comum, gente? O que é o mais frequente? É o problema do sono ser um sintoma de um transtorno ansioso, de um transtorno depressivo. Sim. Às vezes de um transtorno bipolar, agora que estou na psiquiatria e eu estou vendo como os bipolares do tipo 2 são muito, muito assim, nossa, eles são sensacionais, muito voltados com energia para resultado. Às vezes a gente tem encontrado muita gente aqui na nossa população que tem, às vezes, esse superpoder de funcionar muito bem com pouco sono, mas uma hora a conta chega, e aí quando a conta chega, ela é muito cara. Sim. Então, aquela E chega pessoa com que tudo, né? performava além do que era esperado, de repente ela cai, né? E aí, às vezes, é aí que a gente consegue diagnosticar, né? Porque, às vezes, o bipolar do tipo 2 é muito próximo da normalidade, né? Então, isso aí eu tenho visto também muito frequente. Sim. Então, a gente precisa se atentar a tudo isso, né? Às vezes, a gente vai usar um medicamento para tratamento de ansiedade e depressão. Benzodiazepínicos, gente, o povo adora arrumar no mercado negro aí um Rivotril, um Frontal, pelo amor de Deus, não façam isso, procure o médico, porque para quem tem, além de viciar, né, gente, Sim. né, prejudica a formação, a consolidação da memória no longo prazo e prejudica quem tem apneia do sono. A apneia do sono não pode ser tratada com benzodiazepínico, que acaba relaxando muito a base da língua, né? Às vezes a gente tem ali a anatomia que a pessoa tem, a garganta mais estreitinha, a pessoa vai sufocar com a própria língua ali relaxada. Então, não pode, é um perigo, precisa mesmo avaliar isso mesmo. Além de outros tratamentos alternativos aí, tem o pessoal aí dos canabidióis e tudo mais. Então, tem um universo de tratamento que a gente precisa. A gente tem no CPS aqui de BH também a homeopatia, a doutora Ana, que às vezes ajuda com o arsenal dela, a acupuntura. Então, tem muita coisa. Tem muitas alternativas. Muitas E alternativas. aqui no CPS a gente tem toda uma equipe multi, né? Então, a gente tem clínico, a gente tem psicólogo, a gente tem toda uma equipe preparada para ajudar, né? Então, ninguém precisa passar por essas questões sozinha, né? É importante procurar ajuda. Falando um pouquinho, a gente tem teleconsulta também, então às vezes a pessoa não tem tempo de vir no CPS, mas a gente tem teleconsulta com mais de 15 especialidades, né? Disponível de segunda a sexta, das 7 às 21, sábado das 8 às 18 e domingo das 9 às 17. Então, podem agendar uma teleconsulta, buscar ajuda é muito importante, né? Com certeza. Bom, o tempo passou e eu nem vi. A gente vai aproximando para o final. A gente recebeu muitas perguntas no Instagram, então as que a gente não conseguir responder aqui, depois a gente faz uns vídeos com vocês e a gente responde por lá para o pessoal não ficar sem retorno.
E indo aqui para o final, eu gostaria que cada um agora desse uma dica rápida, assim, se você pudesse mudar um hábito, ou incorporar alguma coisa na rotina para melhorar a qualidade do sono, o que que vocês fariam? Pode, pode ficar à vontade para Eu começar. vou começar. Eu acho que é assim, uma coisa muito importante, tenha constância no sono, o horário de dormir. Então, tente dormir no mesmo horário, tente dormir próximo desse horário, que isso ajuda, você vai ensinando o corpo a Uhum, ficar com sono. Você vai, olha, se o horário de dormir é 10, então é 10. uhum, Faça higiene do sono, 9 horas da noite, começa a desligar os aparelhos e saindo um pouco das telas. E aí você vai aprendendo a condicionar esse sono para ele começar a ficar algo habitual. O hábito ele tem a ver também com constância. Uma coisa fica natural quando a gente faz de forma constante. Então, o sono também é assim. Então, dormir é um comportamento muito importante para a sobrevivência da espécie humana. Então, a gente precisa de ter constância no horário de dormir. Uma dica é essa. ótimo. Vou complementar um pouco do que o Herbert falou. Uma coisa que me ajudou, tá, a criar o hábito foi fazer exercícios de respiração antes de dormir, né? Então, hoje a minha latência do sono era de 3 minutos, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes eu deitava e ficava rolando até dormir. Então, eu comecei a fazer a higienização do sono e na hora que eu deitei, eu comecei a fazer exercícios de respiração de forma a relaxar. Então, hoje eu tenho uma latência de 3 minutos. Se eu deitar em 3 minutos, eu já Legal. consigo dormir. E atividade física, Isso né? aí, vai lá. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco, eu sempre fui sedentária, mas foi uma coisa que mudou bem também, ajudou no sono. Foi Aham, manter uma constância na atividade física. legal. Uai, então, já que esse pessoal já falou tudo que eu ia falar, eu vou falar do cuide das emoções, gente. Porque às vezes esse transtorno de insônia tem muito a ver com algum sentimento que você está negligenciando, algum desconforto, alguma ansiedade, alguma depressão. Então, se tem esse problema no sono, não negligencia. Olha com carinho, cuida de você, porque hoje em dia todo mundo acha, ai, você dorme, nossa, que luxo. Não, gente, sono não é luxo. Sono é fundamental para a gente dar conta de tudo na nossa vida, né? Emagrecer, por exemplo, a gente tá no boom aí das canetinhas, né? Gente, se você não dorme bem, você não vai emagrecer. Se você não dorme bem, você não vai produzir, você não vai concentrar, você não vai fazer nada, gente. Então começa priorizando o sono na sua vida, que o resto vai ser ordenado por consequência. Vem, né? O resto Deixa vem. eu só complementar uma coisinha isso que a Vivi está falando, Claro. que é com quem trabalha com sono. Existe um problema, a gente tem fábrica. As pessoas, elas podem ficar mais desfocadas, mais desconcentradas e isso aumenta o risco de acidente, né? Acidente de Segurança, né? trabalho. Então, a segurança do trabalho também precisa ficar de olho, né? Óbvio, todo mundo, com o sono, né? As pessoas que vão trabalhar, quem trabalha em altura, dependendo de como é, tem que ficar muito ligado no próprio sono também, porque isso impacta em todo mundo, né? A Vivi está falando de cuidar de si, é isso, cuida de si mesmo, olha o sono, marca as consultas com a gente na aberta, a gente está disponível. Então, é por aí. E aí, só Sim. reforçar que eu faço todo o meu tratamento na aberta, pessoal, e assim, eu tive excelentes resultados. Inclusive, já fui paciente do Ebert, né? Agora que ele está em contato também, não. E sou paciente da Vivi. E a equipe aqui é excelente. Eu acredito, o principal fator, né, de eu buscar isso foi a questão de perda cognitiva, que eu comecei a sentir, por eu ter uma alta performance, né? Então, eu comecei a sentir decair e aí eu fui rápida em procurar tratamento e eu espero que outras pessoas tenham o mesmo cuidado, né? Aproveitando consigo. Perfeito, isso aí. Lé. E para fechar, uma dica também, eu agora tô com um filho pequeno, né? Então, assim, o que eu tenho feito que funciona bastante para eu conseguir relaxar e ter um sono bom é, às vezes, tomar um banho quente à noite, ter um momento ali para mim. Então, isso ajuda também, você entrar nesse estágio, né? Você vai descansando e consegue pegar no sono mais facilmente. Arrasou, Fê. Gente, adorei vocês aqui, foi muito bom nosso bate-papo aí, nem vi o tempo passar. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E queria passar uma mensagem final, assim, né? A gente fala muito sobre produtividade, mas produtividade sem descanso acaba virando apenas exaustão. E o corpo sempre encontra uma forma de mostrar quando algo não está bem. Então, por isso, mais do que dormir,
mais do que dormir mais, talvez o grande desafio hoje seja a gente aprender a desacelerar, respeitar nossos limites e entender que descanso também faz parte do cuidado com a nossa saúde física e mental. Queria agradecer, então, vocês mais uma vez pela troca. Quem mandou mensagem no Instagram que não foi respondida, depois a gente vai postar nos stories. Aproveita quem não segue a gente para seguir lá. E é isso. Fiquem de olho aí e acompanhem a divulgação do próximo episódio do AbertaCast. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.